especialista em Direito Empresarial pela FECAP, integrante também do grupo de pesquisa Sociedades Hegemônicas e Populações Tradicionais da PUC do Paraná. Atua como professora da Unime e Universo aqui em Salvador e também já atuou em outras universidades, né, como professora também. Ela presta consultoria jurídica e advoga em direito ambiental e socioambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: direito das coisas, né, propriedade e território, direito dos povos e populações tradicionais, territorialidades e resíduos sólidos. Atualmente, Fábia também é coordenadora de assuntos fundiários da CEPROME. Então, Fábia, seja bem-vinda aqui à nossa discussão. Então, eu passo a palavra para a Fábia. Assim, a gente tem geralmente uma exposição, Fábia, de 30 a 40 minutos, e depois a gente abre para um debate. Então, fique à vontade, seja bem-vinda e um bom dia assim, de discussão para todos e todas. Muito obrigado, Aline. Eu quero cumprimentar todos os presentes, né? Eu vejo aqui que tem algumas pessoas aqui conosco, então eu quero, na pessoa de Aline, que acabou de fazer essa apresentação tão carinhosa e me fez esse convite também, por intermédio de Gerry Matalauê, para estar participando dessa roda, para que a gente possa se aproximar mais desse tema, né, que é um tema que, infelizmente, não é objeto de ampla discussão, de amplo debate. Então, eu acredito que todo fórum de debates que se estabeleça, como esse que nós estamos participando aqui, no intuito de melhor tratar, descobrir, imaginar, investigar as causas dessa circunstância para tentar, a partir daí, propor encaminhamentos, avaliar um cronograma, um fluxo de atuação dos poderes públicos, né, das instituições e também em consonância com as instituições privadas, eu acho que é sempre uma grande oportunidade. Bom, eu vou, como a Aline disse aí, a minha formação é uma formação jurídica, mas atualmente eu estou aqui, inclusive o convite para estar aqui participando com vocês dessa roda de conversa veio por intermédio de Gerry Matalauê, que é o coordenador de políticas públicas aqui da Superintendência de Política para Povos Indígenas. Atualmente eu estou trabalhando na coordenação de assuntos fundiários, que, via de regra, tem por escopo trabalhar, tratar, cuidar, né, de toda a questão referente ao processo de demarcação em terras indígenas. Quando eu falo ao processo de demarcação, isso não está restrito apenas à discussão sobre aquilo que prevê o decreto 1775 de 96, que é o procedimento demarcatório de territórios indígenas no Brasil, que é regulamentado por esse decreto. Mas quando eu falo que nós aqui tratamos, né, temos a atribuição de tratar sobre essas questões, eu não me refiro apenas às fases e às questões, às demandas que estão escritas já no decreto que eu acabei de citar, e que vão resultar, ao final, na demarcação de um território indígena. Mas hoje nós temos uma circunstância, um contexto de conflito e, portanto, um contexto de violência que existe durante o processo demarcatório, após o processo demarcatório e, inclusive, antes até do início do processo demarcatório. Então, eu já queria falar isso logo na minha fala introdutória para dizer o seguinte: nós estamos aqui no estado da Bahia, né? Eu acho que todos estão aqui, né, no estado da Bahia. E aqui no estado da Bahia nós temos, como é público e notório, 245 comunidades indígenas, 31 etnias indígenas, e nós temos uma grande demanda demarcatória, ou seja, uma grande quantidade de territórios indígenas que ainda não têm pacificado a delimitação com segurança jurídica, e aí tem um conceito de segurança que é mais processual, né, que se chama segurança jurídica, que nada mais que em linhas gerais quer dizer a conferir ao indígena, né, já que estamos tratando desse sujeito, a condição de ter contado com a proteção do Estado e de saber que aquele direito seu está resguardado e não pode ser objeto de
nenhuma intrusão, nenhuma incursão de terceiros, nenhuma lesão causada por terceiros, que lhe impeça de gozar daquele direito que já foi assegurado. Isso é o conceito, em linhas gerais, de segurança jurídica. Então, a ideia é que, quando uma determinada comunidade alcança esse status de ter o seu território demarcado, a priori, ele teria alcançado essa segurança jurídica. E aí eu vou começar a falar dessa palavra segurança, já que esse é o objeto da nossa roda, mas eu vou começar introduzindo essa palavra segurança a partir desse primeiro contexto, que é um contexto judicial. Segurança jurídica é um princípio do processo, né? É um princípio de todos os processos, desde o processo civil até o processo penal, enfim, todas as vezes que se vai judicializar qualquer demanda, qualquer direito de qualquer cidadão, inclusive do cidadão indígena, porque essa questão de considerar o indígena como cidadão é uma outra demanda de quase a totalidade das comunidades, haja vista que as políticas públicas de ordem, inclusive assistencial, de ordem básica, não chegam nas comunidades. Quando eu digo as políticas não chegam nas comunidades, e nós aqui na Superintendência atuamos justamente nessa articulação permanente para fazer com que essas políticas cheguem nas comunidades e o acesso da comunidade a todos os seus direitos seja o mais amplo possível, mas quando eu digo as políticas não chegam, pode parecer que eu estou falando de um outro assunto que não o assunto de violência. Entretanto, a não chegada de políticas nas comunidades, fazendo com que elas fiquem aquém daquilo que lhes é conferido por direito, inclusive por lei, na condição de cidadão indígena, porém cidadão, e, portanto, devendo ele fazer parte efetivamente, ativamente, de toda a esfera, de todo o núcleo de direitos que todos nós, da chamada sociedade hegemônica, temos gozado, né, enquanto cidadãos, mas, quando não chega, isso ainda mais opera no sentido de acirrar os conflitos inerentes, porque estabelece uma premissa de vulnerabilidade muito maior, e vocês sabem e podem imaginar que se eu tenho um território aí, falando agora, exemplificando na prática essa teoria que eu estou falando agora, mas se eu tenho um território onde a comunidade não tem acesso à água potável, não tem acesso à moradia com dignidade, não tem acesso a direitos mínimos assistenciais básicos, em que grau de vulnerabilidade aquela comunidade vai estar? E dentro desse grau de vulnerabilidade que ela vai estar, de que maneira ela vai reagir às ausências do processo demarcatório, né? Então, então, nós inauguramos primeiro, a partir daí, esse conceito de segurança jurídica. A segurança jurídica, embora seja um conceito do direito, então um conceito jurídico, um conceito aplicável no processo, ela não fica limitado ao âmbito do processo. Segurança jurídica é preciso para que todos nós, né, na condição de cidadãos, dentro do Estado Democrático de Direito, possamos livremente exercer todos os nossos direitos, desde os mais básicos, que é o direito de ir e vir, até todos os mais elementares, como o direito à propriedade, direito à proteção, à imagem, ao nome, enfim, todos os demais. Mas a questão da segurança hoje é uma circunstância muito cara. A questão da segurança, especificamente em comunidades indígenas, para os povos indígenas, aí eu vou tratar especificamente do estado da Bahia, para fazer uma otimização do meu tempo. Falando já para você, Aline, que quando estiver próximo, se você puder me sinalizar, eu já vou agradecer, porque eu não gravei a hora que eu comecei a falar. E aí eu posso ser que eu falhe na contagem desses 30 minutos, mas você fica à vontade, quando estiver pertinho já pode me sinalizar, viu? Eu vou te agradecer. Tudo bem, fica à vontade, fica à vontade. Tá joia. Então, aí o que acontece? Aí especificando a questão da segurança especificamente no estado da Bahia, né, nós temos dois problemas básicos. Eu vou começar a listar para que a gente tenha aí, os presentes possam ter aí um panorama já, um desenho na mente da circunstância qual é. O primeiro problema é a segurança das lideranças. Então, quando eu falo lideranças, eu estou incluindo nesse grupo caciques, cacicas e demais lideranças indígenas e toda a comunidade indígena. Então, a segurança das pessoas, né, do indígena individualmente enquanto pessoa é um ponto sensível que traz a questão da segurança para o território indígena em destaque, que coloca em destaque a questão da segurança. Isso faz com que este sujeito denominado lideranças indígenas, incluso aí toda essa nomenclatura que eu acabei de referenciar, tenha uma alta demanda por programas de proteção.
né? E daí nós temos, no estado da Bahia, alguns programas de proteção, né? Que vão, em linhas gerais, ter os seus modelos com as suas possibilidades e as suas impossibilidades, as suas limitações, e que vão ou não vão atender à demanda do ponto de vista indígena. Daí eu já faço uma análise aqui prévia, uma análise minha aqui prévia, dentro da experiência, do trato que eu tenho com essa questão, é que esse já é um ponto muito grave. Por quê? Porque quando nós estamos falando de território, quando nós estamos falando de povos originários, de comunidades indígenas, nós precisamos fazer uma alteração dos pressupostos. Por exemplo, quando eu falo de território, eu não estou me referindo à propriedade. Portanto, tudo aquilo que eu compreendo como propriedade, direito de propriedade, é inútil para a minha compreensão acerca do território. Quando eu falo de cidadania, eu tenho uma outra... Quando eu falo de cultura, quando eu falo de cidadania, quando eu falo de algumas outras nomenclaturas, eu vou ter aí uma alteração significativa no campo das comunidades. De modo que, então, os programas que existem, eles podem, e às vezes, ou seja, não raro, eles de fato não estão atendendo a proteção dessas lideranças no território, porque ele foi formulado dentro de uma lógica que não é a lógica dos pressupostos praticados, vivenciados de forma ancestral por esses sujeitos indígenas dentro do território. Então, você já tem aí uma incompatibilidade entre o modelo proposto, né, porque o modelo proposto ele é proposto a partir das capacidades institucionais, não é? Então, é aquilo que o Estado, dentro dos seus órgãos, entende como possível de prestar, né? Essa assistência à segurança vai ser prestada dentro daquilo que o Estado possui, dentro daquilo que o Estado tem como atribuição, como competência, né? E mais também contabilizando aí toda a lógica de funcionamento do Estado, né? Niklas Luhmann, por exemplo, fala e trata sobre como é que administra, qual é o ritmo de funcionamento desse sistema complexo que são as forças do Estado. Nós fazemos parte dessas forças e sabemos que o ritmo com que uma demanda é processada dentro das várias instâncias ou setores, seja ela demanda por segurança ou não, dentro dos vários setores institucionais estaduais, é diferente da forma como a coisa acontece lá na ponta, da forma como a violência é vivenciada dentro do território, lá na ponta, no dia a dia. E isso, quando isso vem como uma demanda para entrar dentro desses vários setores, das várias secretarias, e uma secretaria fazer articulação com a outra para ver qual é a resposta que se dá a essa comunidade, eu tenho aí um fluxo que começa em um ritmo e quando entra dentro dessas instâncias, ele vai tendo o seu ritmo, tendo o seu caminho, a sua trajetória arrefecida, né? Porque aí vai passar de um setor para outro, aí vai requerer opinativos, pareceres, despachos, processos e tudo com aquilo com o qual nós lidamos diariamente, fazemos parte aí dessa máquina administrativa. Então, esse já é um problema que precisa ser enfrentado e precisa ser avaliado para que se crie estratégias de como, não digo solucionar, porque dada a complexidade das causas, eu não acredito numa solução mágica, numa solução imediatista, mas pelo menos a propositura de alternativas viáveis para a melhoria desse fluxo, com o objetivo final de erradicar, minimizar, reduzir esses contextos de violência. Mas, então, eu tenho aí o primeiro problema que eu identifico, que é essa incompreensão do ponto de vista institucional de como é a demanda do território por proteção no quesito violência, né? Seja por questões de nomenclatura, ou seja por questões de a própria prática do ato administrativo ter outro ritmo, outro formato que não aquele que seria ideal para que o atendimento à situação de violência ocorresse lá na ponta de forma mais eficaz. Então, nós temos que ter em mente que, quando falamos de violência em territórios, precisamos identificar a violência praticada contra essas lideranças. Essa violência, ela é
também manifestada por várias outras circunstâncias. Segundo ponto que eu vou tratar aqui é uma violência chamada de violência processual. Como é que eu identifico essa violência processual? Nós temos aqui o cuidado, o trato, né? Nós cuidamos também de acompanhar, por exemplo, ações de reintegração de posse. Eu não sei se os senhores são da área do direito, mas eu vou, só de forma resumida, falar mais ou menos qual é o contexto dessas ações. Uma ação de reintegração de posse é uma ação originária do contexto civil, né, regulamentada pelo direito processual civil, pelo direito civil, direito material e direito processual, que, em linhas gerais, vai tratar de um elemento lá chamado dos direitos reais, que é o Instituto da Posse. Essa posse civil, ela tem características que vai lidar com a proximidade do sujeito sobre aquilo que ele entende ser de sua propriedade. Então, alguém que foi retirado da posse de sua propriedade tem um mecanismo processual de movimentar na esfera judicial uma ação chamada ação de reintegração ou de manutenção de posse, que tem lá os seus critérios legais, mas que, em linhas gerais, visa retomar, quer dizer, visa recompor esse patrimônio que ele entende ser seu. Recompor essa posse que ele entende que foi esbulhada e ele entende ser seu. Então, nós temos acompanhado essas ações. Essas ações, elas são exatamente ações que, em regra, são ações manejadas por aqueles indivíduos que se entendem proprietários de determinadas áreas, né? Que áreas na qual estão localizadas, em sua grande maioria, aldeias, comunidades ali fixadas, comunidades indígenas, povos indígenas, aldeias indígenas ali fixadas. Então, eu tenho aí um conflito fundiário. Então, nós já podemos perceber que os conflitos fundiários, eles não estão apenas adstritos ao âmbito administrativo do órgão que tem legitimidade e legalidade para atuar em defesa dos povos originários, que é a FUNAI, todos nós sabemos, né? Os territórios indígenas, eles devem obrigatoriamente ser protegidos pela FUNAI, inclusive no decreto 775, as fases do decreto, que é as fases que vão se ultimarem, serem finalizadas com a demarcação do território, todas elas são presididas, manejadas, iniciadas e acompanhadas por este mesmo órgão, que é a FUNAI. Entretanto, esse processo demarcatório não se limita ao âmbito administrativo, porque ele também tem reflexo no âmbito judicial, por exemplo, por meio dessa ação que eu acabei de citar. Não é? E aí eu estava falando sobre o quê? Sobre a violência processual que se pratica contra comunidades indígenas. De forma bem prática, a violência processual ela começa já quando estes sujeitos eles identificam as comunidades como invasores, intrusos, ocupantes. Já no uso da primeira nomenclatura, quando se propõe uma ação, todos nós sabemos, né? Uma ação é proposta em face de alguém. Então, quando se propõe uma ação em face da comunidade, já se tem uma estratégia processual violenta que diz respeito a criar mecanismos de não identificar aquela coletividade como indígenas. Porque se for feito isso, é sabido que então vai trazer à tona as determinações constantes na legislação indigenista, que vai desde o artigo 231 da Constituição Federal vigente até o Estatuto do Índio e todas as previsões legais indigenistas infraconstitucionais que vão, todas elas de forma uníssona, demandar que a comunidade indígena, uma vez estando como autor ou réu em um processo cujo objeto seja a questão territorial, cuja causa de pedido seja em torno da questão da proteção do território, obrigatoriamente ela tem que ser protegida pelas instâncias federais e obrigatoriamente a competência é exclusiva da Justiça Federal para ali fazer tramitar toda essa demanda. Isso por quê? Isso porque existe um trato processual, um procedimento específico quando o direito é sobre o território, quando o debate do direito da causa de pedir é sobre o território indígena. Já a legislação traz para a esfera federal, veja, identificando, quando avoca a competência para a União, para a instância federal, está dizendo o quê? Esteja em qualquer estado da Federação Brasileira, esta comunidade a proteção desta comunidade é de interesse da União, que tem alcance em todo o território nacional, né? Para justamente que não fique ao sabor de alterações das configurações políticas estaduais que podem
ou não ser favoráveis ou não à questão indígena, é que a legislação avoca essa competência para si, né? Avoca essa competência para a União, para justamente estar impedindo que quaisquer configurações políticas em qualquer estado da federação, Bahia, Sergipe, seja diferente e possa em cada um, dependendo do querer, né, do representante ali, do chefe, do representante do estado respectivo, possa entender de forma favorável ou não para a comunidade indígena aquilo implicar em cerceamento de direito para a comunidade. Então, quando eu tenho um processo que não identifica a comunidade enquanto indígena, eu já tenho o início de uma violência processual. Essa violência processual, ela caminha para e passo com a violência vivenciada do processo demarcatório. Ela é, vamos dizer assim, mais um braço, né, da violência de procedimentos. Porque, veja, enquanto dura o processo demarcatório, durante todo o tempo em que se realiza o processo demarcatório, que no Brasil tem sido um tempo de duração muito extensa, né? Mas durante todo o tempo a comunidade está ali vivenciando na ponta, no seu dia a dia, está à mercê de situações de violência. Está à mercê de situações de violência. Essa violência pode ser identificada como todos nós podemos participar da triste circunstância que culminou com a morte de várias lideranças, né, que foi amplamente divulgada na mídia. Nós aqui pela Superintendência também acompanhamos bem de perto, que foi a morte do Cacique Lucas, que foi a morte de Nega Pataxó, e outros tantos eventos graves que têm sido aí noticiados pela mídia, que trazem circunstâncias de violência sobre a comunidade física, violência de fato. Então, perceba, eu já falei aqui sobre violência processual contra indígenas, já falei sobre violência de fato contra indígenas, já falei sobre uma violência praticada contra lideranças específicas, porque são dois contextos. É uma violência contra a comunidade, no seu aspecto coletivo, e naquilo que lhe é mais caro, que é a proteção territorial, mas é uma violência também contra o próprio indígena, né? Ele, no direito que lhe é assegurado constitucionalmente de se reproduzir, de exercer, de vivenciar os seus modos de ser, saber e viver, a sua reprodução cultural, social, política, né? Como único titular legítimo da sua forma de vida em todos os aspectos, inclusive econômicos, e sofre violências, várias, no aspecto cultural e no aspecto social, prática de racismo, inclusive, não é? Porque nós sabemos todos que esse tema do racismo que tenha como objeto uma comunidade indígena não é um tema que tem sido muito objeto de discussão e nem tem sido visto, de uma forma geral, como mais uma frente de violência praticada contra a comunidade. Então, é preciso que a gente identifique uma violência praticada contra a liderança do ponto de vista individual, e essa precisa ser objeto de perseguição judicial, no sentido de que é preciso cobrar dessas instâncias a reparação, né? O ato de violência ele pode gerar direito à reparação em 3 esferas. Legalmente falando, por previsão legal, o ato de violência ele pode gerar direito à reparação em 3 esferas. Quais são elas? Administrativa, civil e penal, né? Mas não se tem compreendido ainda o nível de violência praticado contra as lideranças indígenas de forma a fazer esse enfrentamento e essa busca por reparação desses danos nessas 3 instâncias. Então, eu tenho circunstâncias de violência institucional contra indígenas, né? Repartições que recepcionam indígenas de uma forma violenta, racista, com a prática do racismo institucional, não é? Ou por ação ou por omissão, porque sabemos, inclusive, que a responsabilidade civil, inclusive para nós do Estado, ela é uma responsabilidade objetiva, ou seja, ela é uma responsabilidade que não precisa sequer identificar a culpa, o elemento vontade. Basta identificar que houve o dano, ou seja, a prática da violência,
com o nexo de causalidade, que é a ligação da conduta do indivíduo danoso, a conduta danosa, né, com o evento, com o dano em si, com o dano propriamente dito, ou seja, a prática do racismo de fato, que o Estado poderá ser instado a responder, uma responsabilidade objetiva, que prescinde, que não requer nem que seja demonstrado no processo se o indivíduo teve ou não vontade. Quer dizer, ele ignora o elemento volitivo, né? Ele já parte direto para a verificação desses dois elementos que eu acabei de citar, que é o nexo de causalidade e o dano propriamente dito, que vai aí legitimar a liderança indígena a propor e pleitear reparação dos danos que ele tenha sentido, seja a sua integridade moral ou física, com base no evento que lhe praticou racismo contra a sua pessoa, né? E aí é um problema muito grande, porque é uma prática que acontece com frequência, né? Eu acredito que seja muito importante essa roda de conversa, no seguinte sentido, para que haja aí, por parte de todas as instituições, uma busca por um preparo de como agir, porque muito embora não tenhamos aí uma frequência de ações de reparação por danos por prática de racismo institucional em face de lideranças indígenas, mas a legislação está aí, não é? Diz a Constituição, ninguém pode ser excusado do conhecimento da lei, ou seja, eu não posso alegar que eu não conhecia, que eu não sabia, porque ela está pública e notoriamente aí, de forma expressa. Nós trabalhamos com direito positivo, é um direito todo escrito, né? E esse está expressamente escrito e não há diferença no exercício desse direito de qualquer sujeito que ostente a condição de cidadão do Estado Democrático de Direito, inclusive o sujeito indígena. Então, esse é um ponto aí que precisa ser realmente identificado, enfrentado. Nós, enquanto instituições, precisamos nos preparar para criar mecanismos de coibir essas práticas e de trazer aí uma visão não racista do Estado, institucionalmente aí como braço, até porque a Constituição Federal, né, e aí usando a acepção da palavra Estado nos dois contextos, né, o Estado no contexto da União, o Estado brasileiro, mas também usando no contexto do Estado federativo, os estados da federação, né, Bahia, Sergipe, todos os estados da federação, ou seja, quer num sentido, quer em outro, o Estado, em ambos os sentidos, precisa, por determinação da Constituição, demonstrar um procedimento auxiliar de acesso das lideranças e comunidades indígenas aos seus direitos válidos, inclusive resguardar esses direitos de forma individual e coletiva. E isso que eu estou falando não estou aqui inventando a roda, nós temos aí o embasamento legal que confirma todas essas questões. Então, nós temos circunstâncias de violência institucional, circunstâncias de violência processual, circunstâncias de violência física no aspecto individual e no aspecto coletivo, que são aí 4 instâncias de violência. Bom, pensando aí também no processo demarcatório, eu nem sei como é que está meu tempo, viu, Aline? Mas aí você me fala depois. Pensando aí no processo... Fique à vontade. Tá, joia. Pensando aí no processo demarcatório, tem uma outra questão também que é muito interessante, né? Que é o seguinte, quando eu, na prática, durante o trâmite do processo demarcatório, eu disse agora há pouco, né, que a comunidade ela está sob ameaça. Sob ameaça. Pode ser que essa ameaça se materialize, mas mesmo quando essa ameaça é potencial, isso já é um estágio muito grave, né? Porque a potencialidade de vir a perder o território significa a potencialidade de vir a perder todo o contexto de vida. E aí é uma outra incompreensão, uma outra disparidade conceitual e de significados que tem as instituições que, por determinação e obrigação legal constitucional, devem auxiliar e proteger essas comunidades, mas existe uma disparidade conceitual de significados entre esses conceitos, no que tange a esses conceitos, essa compreensão sobre essa situação de violência. Porque a violência em potencial, né, significa dizer que
Por exemplo, vou agora sair do campo da teoria e dar exemplo. Se eu tenho, por exemplo, uma ação de reintegração de posse tramitando, durante o tempo que ela está tramitando, potencialmente a comunidade pode vir a perder o território, confere? Mas a comunidade está vivendo ali. E quando o território observa um conceito unívoco, coletivo, o território, isso significa dizer que toda forma de relação social, de vida, está ali centrada no território. Então, a comunidade ela não perde só se ela perde o território, ela não perde só o seu trabalho. Ela perde o seu trabalho, ela perde as suas relações familiares, a sua relação com a natureza, os seus modos de ser, saber e viver, conforme está previsto na Convenção 69 da OIT. Então, é a totalidade de direitos que rapidamente pode ser retirada de forma brusca da comunidade. Então, essa potencialidade de vir a perder enquanto tramita a ação judicial de reintegração de posse é gravíssima, porque a comunidade está ali vivendo, sobrevivendo, subsistindo, praticando as suas formas de existência digna. Eu nem vou utilizar o conceito de dignidade da pessoa humana, porque os conceitos legais também, em sua grande maioria, não se adequam, não se realizam na comunidade. O que é dignidade para o indígena, né? O que é dignidade para a comunidade indígena? A dignidade que é um princípio geral de direito tão falado no universo jurídico, mas quando você transpõe isso para o contexto, aí você entende exatamente qual é o significado da violência em função das ausências. É pela identificação das inúmeras ausências de direitos no território que você entende a expressão real da violência que se pratica no território. Então, a potencialidade de vir a perder é uma grande violência que pode gerar, inclusive, o aumento dessas vulnerabilidades na comunidade. Então, a ideia de que, por exemplo, possa vir vou dar um exemplo hipotético aqui, mas que aconteceu, e eu não, como foi um fato público e notório divulgado na mídia, eu posso tratar aqui amplamente, que é a circunstância em que um determinado grupamento se intitula legítimo proprietário e utiliza mecanismos previstos na legislação para praticar violência. Todos devem ter acompanhado aí na mídia, né, divulgações acerca do movimento Invasão Zero, que, pasmem, utilizava-se de um mecanismo previsto no artigo do Código Civil, que se chama desforço incontinente, também conhecido como legítima defesa da propriedade, né? Elaborou-se um documento supostamente legal, cujo teor continha diversas questões lá questionáveis, enfim, mas que dentre esses documentos, que era um documento que servia de diretriz para a prática dessas incursões de um determinado grupo da sociedade, né? Que, sentindo-se legitimado por essa previsão legal, entrou em contato, em confronto com a comunidade. Então, você veja o nível de gravidade desse estado potencial de violência, em que a comunidade ainda não perdeu o território, mas pode vir a perder. E dentro do tempo que ela pode vir a perder, até o tempo que ela de fato perde, ela pode passar por todas essas circunstâncias, como o exemplo que eu dei agora. Porque a vulnerabilidade fortalece a violência, né? Quer dizer, amplia o contexto da violência, né? Criando aí um estado quase paralelo, de prática de atos violentos quase paralelo. Essa coisa do estado paralelo também é muito real, porque, você veja, existe uma outra dificuldade que que eu posso chamar de geográfica, né? Geográfica. A geografia de comunidades que são aldeadas é também um outro ponto que precisa ser analisado de forma mais profunda, porque via de regra, essas comunidades estão em locais distantes daqueles centros onde se pratica a proteção da violência, pelos órgãos competentes para praticar a proteção do indivíduo contra a violência. Via de regra, essas comunidades são localizadas em locais longínquos, distantes. E nós sabemos que isso também pode gerar
muitas dificuldades, maiores dificuldades de acesso aos órgãos de proteção. Quando é que essa demanda vai chegar? Né? Talvez quando ela chegue, já se tenha ocorrido várias circunstâncias de violências, né? E que talvez não desse nem tempo de coibi-las por conta dessa questão operacional, dificuldade de comunicação, dificuldade de chegar lá. Até essa questão operacional ela pode também gerar na circunvizinhança do território uma sensação de liberdade para a prática de violência, né? Porque estão trocando em miúdos, né? Dando exemplo disso que eu quero dizer. O território é tão longe, a aldeia é tão longe, que pode gerar, por parte daquele corpo de segurança local, a sensação de que ele pode praticar aquilo que ele quiser ou que ele bem entender, porque não vai ser identificado ou tem formas de omitir, né, essa prática de violência, já que está tão longe dos centros dos centros onde estão localizados os órgãos de proteção, né? As autoridades policiais, todo o corpo das polícias que tem por competência e atribuição realizar a proteção dessas comunidades também. Então, esse é um outro ponto que precisa ser identificado. Inclusive, por exemplo, existe um problema aí também, que não é só judicial, né? A gente sabe que os fatos, a prática de tipos penais, ela passa por uma instância que corre administrativamente dentro dos órgãos de polícia. Então, também existe uma outra dificuldade dentro do sistema, que é não qualificar aquele indivíduo como indígena. Já no primeiro acesso desse indígena aos órgãos de polícia, isso daí também é um outro problema, né? Porque impede que se chame os órgãos de proteção, já que não há a identificação na condição de indígena. Então, isso também é muito utilizado, né, de forma frequente para evitar que se identifique. Então, se chame as instâncias de proteção observando a sua condição de indígena. E nós temos esse cenário que no Brasil nós temos acompanhado, não só no estado da Bahia, mas no Brasil inteiro, né? Vocês podem observar que existe um padrão, existe um padrão judicial e extrajudicial de violência contra indígenas em todo o estado brasileiro. Via de regra, nós vemos muita semelhança entre ações violentas praticadas em um estado e em outro. Semelhanças, né? Por quê? Porque, na realidade, isso tudo está dentro de um contexto econômico e um contexto legal, jurídico, que foi criado para não identificar como sujeito essas comunidades indígenas. Nós não precisamos aqui fazer um retrocesso, uma retrospectiva, né? Para lembrar que o Brasil ele é um país colonizado. Eu vou usar a forma verbal né? Porque eu acredito realmente nisso. Ele não só foi colonizado, como ele ainda continua do ponto de vista cultural, econômico, semântico, epistemológico, colonizado. Que nós tivemos um sistema de gestão de terra no Brasil baseado nas sesmarias importadas de Portugal, que servia como estrutura, inclusive, do modo de produção econômico que cresceu sobre a mão de obra indígena e escrava negra. Então, isso parece, assim, uma questão aleatória e de menor importância, mas não é. Porque foi sobre esse sistema que se criou a lógica jurídica, né? A lógica jurídica é a estrutura daquilo que se chama ordenamento jurídico, e que é o que, em linhas gerais, lá na ponta, vai conceder ou retirar direitos de quem quer que seja. Foi esse ordenamento jurídico, ele foi criado dentro de uma estrutura econômica, cultural e política do Brasil colonizado. Então, nós temos uma grande demanda, mas não só uma demanda que vem dos sujeitos indígenas, uma demanda que existe por
alterar o panorama institucional no que tange à compreensão desse fato, com profundidade, com uma coragem de enfrentamento da realidade brasileira em 2024 das comunidades indígenas, né? De ter a coragem de alterar a compreensão mitológica do indígena, certo? Para entender que ele faz parte do Estado brasileiro, né? E todos os órgãos que se entendam Estado brasileiro precisam ter essa compreensão profunda e essa coragem de enfrentar na prática e de criar mecanismos eficazes, né? Eficazes. Então, um mecanismo tem que ser avaliado no tempo e no espaço, né? Qual é o tempo do procedimento institucional que vai coibir a violência? É preciso fazer essa pesquisa, né? Qual é o tempo do procedimento depois que passa por todos os despachos, todas as plataformas administrativas, todos os setores, todas as competências de cada um? Qual é o tempo final, né? De que, quando essa demanda acontece lá de violência, porque a demanda de violência não é uma demanda... Veja, é uma situação tão grave que, juridicamente falando, nós temos níveis de hierarquia para defesa. Por exemplo, a defesa da vida, todos nós concordamos que ela deve estar em um nível de hierarquia muito mais urgente e emergente do que a defesa do patrimônio, né? Se eu não tiver direito à vida, isso é estudado pelos direitos humanos, né? Que é compreendido pela corrente absolutista e não relativista, que entende que o direito à vida ele está acima. Então, você veja que aqui nesse contexto indígena eu tenho o direito à vida intrinsecamente ligado ao direito ao território, porque o território não é patrimônio, o território não é propriedade. Aqui na concepção da sociedade hegemônica, de nós que somos não indígenas, né, que estamos aqui dentro desse sistema tradicional ocidental atuando, a concepção é outra. Mas dentro da comunidade, a lesão, aquilo que nós entendemos, nós não indígenas, como propriedade, e, portanto, seria uma lesão menor do que a lesão à nossa vida, para o território não é verdade, porque quando você lesiona o território, você lesiona a vida, né? Ele perde a vida por causa da perda do território, porque ele não alcançou a proteção ao território. Então, a gente tem aqui, eu peço desculpa que está tendo aqui um barulho aqui próximo, não sei se vocês estão me ouvindo, é aqui das salas perto. Mas estamos te ouvindo bem. O que acontece? Então, existe aí a necessidade de nossa parte, eu me incluo nisso, certo? De entender isto, né? Que para as comunidades indígenas, eu não tenho essa disparidade de proteção à vida e ao território, porque a proteção à vida é a proteção ao território, né? Então, isso também vai alterar a conduta. É preciso saber, volto então a falar, investigar, criar mecanismos, propostas alternativas de reduzir esse tempo dessa demanda, né? Por proteção à segurança, porque a segurança, então, já que a proteção ao território é a própria proteção à vida, a proteção à vida dentro do ordenamento jurídico está no nível altíssimo de urgência e emergência, de prioridade, então, por óbvio, esse procedimento não pode ser demorado, né? Esse procedimento precisa ser reduzido, precisa adquirir áreas de praticidade com legitimidade, com legalidade, obviamente, mas é preciso realmente reestudar, rever todas as questões, todos os pontos, todas as circunstâncias desses vários sujeitos. A questão indígena é uma questão muito complexa. A gente tem vivenciado aí no dia a dia várias circunstâncias, né? Veja, existem duas instâncias de violência, que é a violência contra o território, mas existe uma outra instância, que a violência é praticada por sujeitos que entram no território e começam a praticar tipos penais. Então, de uma forma genérica, aqui falando, o tráfico entrando nos territórios da comunidade indígena, né? Provocando uma alteração das relações indígenas. Isso não é novidade.
Nós sabemos, quando estudamos história, de que os primeiros empreendimentos, aí vamos pensar de Belo Monte, vamos pensar em tantos outros empreendimentos localizados em áreas próximas a territórios indígenas que geraram práticas de inúmeras tipos penais, danos, né, aos territórios, aos indígenas, né? Então, eu tenho aí essa outra vertente da violência, que é uma violência praticada pela cooptação, pela entrada de sujeitos que, por entender que aquela área é mais vulnerável, estamos falando de terra, né? Estamos falando de demanda por terra. Sabemos que dentro do sistema do capital, a terra é um bem objeto de quase a totalidade da proteção jurídica, não é verdade? Eu tinha um professor que falava que os dois grandes elementos institutos jurídicos que gozam de proteção de todo o ordenamento jurídico, seja que disciplina for, é a terra e o contrato. Não é? Então, o pleito da coletividade indígena é simplesmente por aquele bem que a sociedade hegemônica entende como patrimônio, né? Então, é uma situação muito, realmente grave, que requer de todos nós que nós nos debrucemos sobre isso. Veja, é preciso também entender o contexto urbano e o contexto rural, né? Preciso ter aí um estudo, uma análise das diferenças, das implicações das demandas por violência no contexto urbano, que é diferente das demandas por violência no contexto rural. O Brasil, eu acredito que, em termos de legislação, de uma forma geral, assim, aplicável no âmbito federal, tem uma legislação muito avançada, principalmente começando pela Convenção 69 da OIT. A Convenção 69 da OIT, que foi inicialmente, ou que resultou de um resquício colonizador, porque a convenção anterior ao 69 tinha o propósito de fazer aquilo que era dito pela legislação brasileira como integração do índio à comunhão nacional, que era uma outra forma de violência, era uma violência legal. A expressão integrar o índio à comunhão nacional significava aniquilá-lo em sua condição histórica, cultural, e torná-lo um trabalhador dentro da circunstância hegemônica, dentro do regramento hegemônico. Né? Veja aqui, a previsão legal foi dentro de uma instância internacional chamada Organização Internacional do Trabalho. Então, a ideia era que essas comunidades indígenas fossem paulatinamente sendo trazidas forçosamente para o sistema econômico que funciona a partir da relação de trabalho. Então, ele estaria aí alçando a condição de trabalhador. E anulava-se toda a sua condição cultural, toda a sua concepção sobre o território, toda a sua concepção sobre si mesmo, né? Quando isso foi identificado, então, em um segundo momento, não é? Aí até em resposta aos demandas que houveram nas guerras pelas quais passaram o mundo, Primeira e Segunda Guerra, foi que a Convenção 69 da OIT alterou esse panorama e fez de forma acertada a partir do mecanismo da autodeterminação. Ela falou assim, agora não é integrar o índio à comunhão nacional, o índio é que se autodetermina, e essa autodeterminação ela vai se manifestar sobre todo o seu espaço, sobre o território, sobre o seu modo de ser, saber e viver onde quer que ele esteja. Então, essa é a autodeterminação. Isso aí veio, em linhas gerais, alterando esse panorama de violência legal, porque estava previsto isso na legislação expressamente, essa violência estava prevista. A expressão integrá-lo à comunhão nacional, né? O assimilacionismo, a obrigação de que ele não tinha, no Código Civil, até pouco tempo, ele era chamado de silvícola, né? Ele não tinha condição, ele precisa ser tutelado, ele precisa ser representado, porque ele não tinha condição, dada a sua condição de indígena, a sua condição de indígena era interpretada legalmente como uma não condição dele se autodeterminar sobre a sua própria vida, em todo o contexto de sua vida.
né? E isso estava escrito na legislação. Então, esta violência legal também está aí, não é estruturada. E quando eu falo assim, gente, estava estruturada, né? Não é que acabou, não. Porque quando você retira uma previsão da lei, não significa que automaticamente o comportamento social vai se alterar. Nós sabemos disso, né? Vai demorar um tempo aí, né? Para que haja alterações. Infelizmente, ainda vai demorar um tempo para que a gente vá avançando aí em uma e outra circunstância, que, como eu acabei de dizer, é um assunto bem complexo, no qual operam várias forças econômicas, políticas, jurídicas, né, sociais, e que vão e que têm resultado nesse aumento, nessa proliferação de violências múltiplas formas de violência. Eu vou agradecer vocês, já é quase 11h20, né? Já fiquei acho que uns 40 minutos aí falando. Muito obrigado por ter me ouvido, pelo convite também, de estar aqui com vocês falando sobre isso. Eu acho que esse fórum ele deve ser reproduzido, sabe? Ampliado dentro e fora das instituições, porque ainda há muita coisa a se discutir. Estamos aqui falando hoje, né? Então, estamos aqui tratando teoricamente sobre as questões, mas eu sei que o enfrentamento teórico faz parte do enfrentamento prático, né? Porque primeiro é preciso a gente conhecer a questão, para que junto possamos pensar em formas de reduzir, erradicar, minimizar o problema, né? Precisa primeiro identificar o problema para depois criar esses mecanismos. Então, eu acho esse evento, esse momento, muito importante. Espero que realmente ele seja replicado. Estou à disposição sempre, tá? Para colaborar, contribuir naquilo que for necessário, e fico já muito grata pela oitiva de todos vocês aí dessa fala. Bom, Fábia, nós que agradecemos sua participação e por você esclarecer assim, tantas questões que a gente fica aqui sobre a violência assim, aos povos indígenas. Eu tenho até pergunta para fazer, mas eu acho que eu vou priorizar aqui os demais ouvintes. Se alguém tiver assim, alguma pergunta para fazer, é só levantar a mão que a gente passa assim, a fala. Assim, enquanto o pessoal vai decidindo aí a pergunta, Fábia, eu acho que eu já vou fazendo a minha. Fábia, você falou sobre a questão assim do racismo que os povos indígenas sofrem, né? E eu vejo assim como um racismo estrutural também, que está enraizado na sociedade desde lá do período colonial. E assim, nas diversas rodadas que a gente tem escutado, Fábio, a gente vê muito falar sobre os tipos de prevenção de violências, né? E eu vi também que são vários tipos de violência que um povo indígena pode sofrer. Então, assim, você acha que a prevenção primária, assim, a educação, chegar nas escolas e ensinar, dar um conhecimento sobre os povos indígenas, diferente do que a gente até vê hoje, que acho que enraiza ainda mais a questão do preconceito contra os povos indígenas, né? Você acha que essa é uma possível solução para essas questões de violência? Porque eu vejo também essas questões de violência muito relacionadas à desqualificação do indígena como uma pessoa, como um cidadão brasileiro. Então, assim, tratar disso desde a infância, né? Que as pessoas já cresçam com essa consciência de que os povos indígenas estão aqui, são os verdadeiros donos desse território, né, que estão aqui desde o princípio, que sofrem essa violência o tempo todo. Você acha que isso pode ajudar assim a reduzir essa violência assim no longo prazo, né? Que vemos que esse tipo de prevenção é mais de longo prazo. Aline, eu acho muito importante essa sua pergunta, né? Veja bem, a gente aprendeu, acho que você, todos nós, a gente cresceu, né? Com uma determinada história contada sobre o Brasil e sobre os povos originários, né? Essa história que nos foi contada, ela é tão forte, Aline, e os demais presentes, que ela, inclusive, hoje, ainda em 2024, estruturou a visão dos nossos poderes constituídos. Quando eu falo poderes constituídos, eu estou me referindo
aos 3 poderes. A Constituição do artigo 2º, ela fala, são independentes e harmônicos entre si o poder legislativo, executivo e judiciário. E, veja, a ideia, a compreensão que foi construída para servir ao sistema econômico, ao sistema colonizatório, ao sistema de propriedade colonizatório no Brasil acerca dos indígenas, é tão profunda que ela até hoje, em 2024, por exemplo, legitimou a criação de uma lei, como é o caso da lei do marco temporal. Então, você veja, se você me pergunta, você acha que o manejo, a alteração de um panorama, o ensinamento, o aprendizado, a intervenção em todos os sistemas, a Constituição fala em níveis de ensino, né? Formal e informal. Níveis de ensino formal, tudo aquilo que a gente passa, desde o infantil até chegar a mestrado, doutorado, enfim, galgar todos os níveis de ensino formal, né? Mas também o ensino informal, por meio de campanhas inúmeras, por meio de capacitações, por meio de oficinas, por meio de todos os meios de prática em direito admitido, quer dizer, todos os mecanismos educacionais precisam, com certeza, servir. Por quê? Porque o trabalho é muito grande. O trabalho é tão grande que o alcance da ausência da compreensão real do indígena dentro do sistema educacional resultou na criação da lei do marco temporal, em 2024, como algo legítimo. O que é mais assustador é que é uma proposta inconstitucional apresentada por uma casa legislativa como algo legítimo e legal. Então, você veja o nível de desinformação dessa educação formal que tem no Brasil acerca do indígena, né? A ausência de compreensão real de uma comunidade, a escolha por mitologizar o indígena, porque você coloca ele lá como um mito, portanto, ele nunca terá acesso à realidade. Dentro da realidade, já que ele não vai ser trazido para a realidade, então ele não tem direito ao território, ele não tem direito a nada, porque ele é um mito. Ele fica lá no lugar do mito, no lugar do outro. Né? Coloca ele lá nas páginas, caracteriza, cria caricaturas para ele que sejam condizentes, porque sabemos, então, que aí mantemos aquela linha educacional, formal, cosmética, de que nos acalma o nosso ser, porque faz a gente entender que não, estamos conferindo aí toda a importância para o indígena, mas na hora de atender a direitos dessa comunidade, nós então vemos aqui, fechamos todas as esferas e apresentamos esses Frankensteins, como é o caso dessa lei. Então, eu não só concordo com você sobre a necessidade de criar um sistema educacional em nível básico, médio ou qualquer nível, formal e informal de ensino, que entenda, que reprograme, que tenha coragem para enfrentar a questão indígena com todos os níveis de complexidade, mas eu lhe digo mais. Eu lhe digo o seguinte, na medida em que isso caminha com essa disparidade, eu aumento a possibilidade de conflito. Porque eu crio um conjunto da sociedade hegemônica que tem uma compreensão e retroalimenta-se de uma compreensão totalmente falsa. Totalmente falsa. Não é que você não trabalha com aquilo, você trabalha com aquilo falso, você trabalha com a premissa falsa. É ainda pior de você ignorar. Você lança a mão da premissa falsa sobre a questão indígena no Brasil e você se alimenta dela e você faz ela produzir e reproduzir nos sistemas de ensino. Então, com certeza absoluta, esse é um dos caminhos. Né? Você falou, você vê isso como solução? Esse é um dos caminhos obrigatórios. Eu acredito que deveria ser compulsório. Né? Mas, para isso, a gente tem um outro problema, porque aí a gente precisa de conhecer. Como é que eu vou propor, né, para essas instâncias dos níveis de educação formal em todas essas instâncias? Como é que eu vou propor essa alteração? Quais são os livros, né? Como é que, por exemplo, eu na minha condição de advogado, de advogada, eu posso, por exemplo, trazer um exemplo bem claro disso aqui. Para que você ostente a condição de advogado, você precisa fazer a prova da ordem, né? Na prova da ordem, eu lhe pergunto, quantas questões tem sobre a questão indígena no Brasil?
Entende? Isso eu estou dando um exemplo só para você entender. Quer dizer, estou falando de um nicho de mercado profissional, né? Advogados. Mas como é que é enfrentar? E nas universidades? Nas universidades, com quantos dedos da mão você conta no Brasil universidades que enfrentam a questão indígena de uma forma real, trazendo o próprio titular dos direitos para dentro do debate, o próprio indígena para dentro do debate? Quantas? Temos vários exemplos aí. Eu agora recentemente estava lá na comunidade do território Paiaiá, onde a UNEB concedeu o título de doutor honoris causa ao cacique Juvenal Paiaiá, muito bem, a tempo, em tempo, né, de reconhecimento realmente dessa importância significativa, mas é uma coisa esporádica, é uma circunstância esporádica. Então, assim, a gravidade é muito grande, porque você, cara, você sabe que para você trabalhar com o sistema educacional, você precisa de literatura, você precisa dos sujeitos educacionais formados, capacitados dentro daquela retórica, daquele conhecimento. E aí nós temos dificuldade de toda essa natureza, mas eu muito concordo com você, né? E acredito que deva ser, sim, uma questão a ser enfrentada o quanto antes. Obrigada. Eu compreendi o que você falou e concordo, assim, a dificuldade que se tem de entender esse povo, né, não é nem de entender, é de querer entender mesmo, de querer entender, e gera todo esse problema que nós estamos vendo todos os dias passar nos jornais. Fábia, tem um colega nosso, Anderson, ele está assistindo, mas ele está sem microfone. Aí ele mandou a pergunta aqui para mim, aí eu vou ler, tá? Como as políticas de licitação e contratos administrativos podem ser utilizados para garantir a proteção e segurança das comunidades tradicionais, em especial os povos indígenas, especialmente em projetos de infraestrutura que afetam suas terras e recursos naturais? Existem mecanismos, né? Por exemplo, eu vou lembrar aqui só de uma lei, que é a Lei 123/2006, que é a lei que trata de microempresa e empresa de pequeno porte, só para dar um exemplo para chegar na resposta dele, né? Que é como os procedimentos de licitação podem contribuir para reduzir esse quadro de violência, atuando na questão da infraestrutura dentro das comunidades. A Lei 123/2006, que trata de outra questão, não é sobre a questão indígena, ela trata de microempresa e empresa de pequeno porte, mas ela cria uma forma de conferir tratamento favorecido e diferenciado para esses sujeitos chamados microempreendedores e empreendedores de pequeno porte. Ou seja, existe na legislação mecanismo, inclusive na lei, falando aí sobre licitação, 8666, e a legislação que alterou 8666, existe aí procedimentos licitatórios apenas entre microempreendedores, para entendê-los como aqueles que merecem um tratamento favorecido e diferenciado. Então, enquanto comunidades tradicionais, o indígena sim merece tratamento favorecido. Não é que mereça, é que legalmente ele, pela própria previsão da 169 da OIT, tem direito a tratamento favorecido. Então, editais que pudessem prever apenas participação de certame por aquelas associações indígenas, né, por titulares, prevendo aí num grau de acesso à contratação pelos poderes públicos por meio de licitação ou contratos administrativos que criasse critérios diferenciados, especializados para a comunidade indígena, seria uma das formas de atendimento disso aí, né? Então, isso não é inventar a roda também. Já há previsão legal, inclusive isso tem embasamento na própria Convenção 69 da OIT. Nós não temos muitas experiências assim, nós temos já no estado da Bahia vários editais, né, que contemplam de forma específica comunidades indígenas, mulheres indígenas, enfim, existem inúmeras aqui na superintendência, nós temos, por meio da coordenação de políticas públicas, atuado nesses segmentos de forma ampla, mas isso respondendo à pergunta dele, uma possibilidade também, se for falar em licitações e contratos, que é prever esse certame com regras diferenciadas, tendo em vista o critério específico de comunidades indígenas participando. Obrigada, Fábio. Agora, aqui, nosso estagiário Lázaro,
Ele está aqui presente, eu acho que ele está um pouco tímido de fazer pergunta. Ele tá fazendo o TCC dele nessa área também de povos tradicionais. Ele mandou aqui a pergunta. Ele está perguntando se, sobre os programas de proteção, existe algum esforço do Estado para otimizar esse ritmo do fluxo que a burocracia do aparato institucional possui para assegurar os líderes indígenas? Aí tem outra. Existem outras frentes de atuação do Estado para garantir a segurança pública dos povos tradicionais, além dos programas de proteção? Pronto, vou começar com a... tem mais uma? Tem mais uma. E considerando o cenário atual, o que você mais acredita que pode ser feito? Certo. Vou começar sobre se existe outras além do programa de proteção. Existe o Plano de Segurança Integrado, foi criado pelo Estado da Bahia uma unidade de conflitos, né, no âmbito da Polícia Militar, que justamente para tratar, cuidar e fazer essa interlocução com todas as polícias que estão no local, na situação mais próxima da aldeia, no intuito de coibir, né, reduzir. Existem foram criadas várias planos de atuação integrada, comitês de crise, debate amplo e prática também dentro das autoridades, dos órgãos de polícia para coibir conflitos que tenham aí como alvo as aldeias, os povos indígenas do estado da Bahia. Já existe sim, né? Se tem aqui o plano de atuação integrada, a unidade de conflitos que foi criada, especificamente para tratar dessas questões. Sobre o programa de proteção, ele perguntou assim, como que poderia ser para desburocratizar, né? Qual a alternativa para desburocratizar? Bom, o que acontece, né? Eu tenho uma dificuldade, como eu disse no início, de compreensão de sentidos, né? Quem é que cria o programa? Esse sujeito que cria o programa, ele não tem ainda a compreensão do funcionamento do território, das demandas próprias do território. Então, por exemplo, a gente tem circunstâncias de que vamos dizer aí, pela distância, né, pela localização geográfica em áreas longínquas do território, demandas de lideranças indígenas que estão sob o programa de proteção, mas que no seu dia a dia precisariam de um monitoramento por câmeras. Todos nós acompanhamos o caso de Mãe Bernadette, aí que falando, né, e vimos da triste morte da grande liderança Mãe Bernadette, e vimos que ali no processo judicial houve uma circunstância, por exemplo, em relação ao monitoramento de câmeras. Na realidade, não sei se poderíamos chamar de burocracia, mas eu acredito que haveria uma necessidade de pensar esse modelo de programa de proteção com viés específico de comunidades tradicionais, porque, por exemplo, uma liderança indígena, ela dificilmente vai querer sair do território. Se para ela ser protegida ela precisa sair do território, ela perde a própria vida dela. Então, ela já perde a própria vida a bem de uma proteção criada institucionalmente sob um modelo que não é aquele próprio da circunstância territorial. Entende? Então, assim, não necessariamente seria uma burocracia, mas seria uma forma de pensar. Mas aí a gente esbarra também em várias outras questões estruturais, questões de orçamento, né? Então, é uma situação bem complexa, né? Mas que, com certeza, precisa ser repensada, que vai além da burocracia, que é realmente uma alteração de significado do conceito de proteção para a comunidade indígena, que não é o mesmo conceito de proteção para a comunidade, para a chamada sociedade hegemônica. Eu chamo de sociedade hegemônica todo mundo que é não índio, não é? Mas que não é a mesma coisa, que não pode ser a mesma coisa. A minha segurança, enquanto saio de minha casa, que moro no meu apartamento, que moro na zona urbana, que sei onde é que tem a polícia, que sei onde é que faço o boletim de ocorrência, é diferente do que acontece no território. Se uma liderança, por exemplo, já está ameaçada, como é que ele vai se locomover? E as relações dele? E o filho, a mãe, a namorada, o trabalho, o que ele vai fazer? Entende? Para todos esses espaços em que ele vai transitar, existem mecanismos, o programa vai para dentro do território, né? Então precisa ser revisto isso daí, né? Precisa ser revisto. Bom, nós estamos falando de vida, proteção à vida, então a gente precisa se rever com mais aceleradamente essa questão. Então, esse é mais um outro ponto. A terceira pergunta dele, eu não me lembro direito, Aline. Você pode me lembrar qual foi a terceira? É assim, considerando... Tem uma terceira e tem uma quarta, tá? Eu ainda não... Tá. Assim,
considerando o cenário atual, o que você mais acredita que pode ser feito, assim? O que você acredita que pode ser feito ainda? Nós estamos, considerando o cenário atual, nós estamos juntos, viu? Como é o nome dele? Lázaro. Lázaro. Nós estamos juntos fazendo, viu, Lázaro? O que pode ser feito? Nós estamos já juntos fazendo. Veja, considerando o cenário atual, existem demandas gerais, mais gerais, macro, né? E eu identifico uma primeira demanda macro, a luta pelo Brasil, quer dizer, a luta assumida pelo Brasil contra a previsão do marco temporal e a favor da demarcação. Essa não é uma demanda de indígenas, deve ser uma demanda do Brasil. Aí eu estou identificando a questão no âmbito macro, considerando o Estado brasileiro, né? Todos os estados da federação, mas também, dentro de cada estado, as forças institucionais operarem de forma articulada para identificar esses conflitos e coibir esses conflitos, tanto no âmbito dos órgãos de polícia, quanto no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, muitas vezes, tem sido um reprodutor de violências. Se não houver uma diligência, né, muito próxima, incisiva acerca dos direitos indígenas, o Poder Judiciário muitas vezes nem conhece. Verdade seja dita. Né? Não se ensinou isso na faculdade, não se cobrou isso na OAB, e o que está lá no Poder Judiciário é um indivíduo que fez um concurso, que estudou, que não vai conhecer, porque o próprio sistema requer essa desestrutura, né? Essa falta de conhecimento dele. Ele foi criado para trabalhar com situações de equilíbrio, com situações da modernidade, com situações do capital, com situações individual e não com situações coletivas. Então, também isso precisa ser identificado, né, no aspecto micro, aí vamos dizer, mas também questão, a atuação em relação a políticas públicas, a ações positivas que já têm sido desenvolvidas muito largamente pelo Estado da Bahia, inclusive com várias experiências exitosas nesse campo, né? Então, assim, Eduardo é o nome dele, tem muito trabalho pela frente, companheiro. Lázaro. Lázaro. Aí eu vou fazer a última, a gente já está aqui se encaminhando aqui já para o final da nossa rodada, para não te ocupar sem tanto tempo. Mas assim, ele fez a seguinte pergunta. Você trouxe várias vezes durante a sua fala a questão da diferença dos conceitos, principalmente na questão legal. Eu gostaria de saber se existe algum movimento para alterar esses conceitos para que sejam melhor adequados à realidade dos indígenas. Bom, se existe algum movimento, esses conceitos legais, eles estão previstos na legislação. Então, se você abre lá a Convenção 169 da OIT, tudo isso que eu falei hoje, sobre a diferença de território e propriedade, isso tudo está expresso, né? Você tem todo o ordenamento jurídico com essa nomenclatura oposta, com essa previsão legal oposta, e você tem um documento legal, Convenção 69 da OIT, que é um documento que prevê direitos humanos, portanto, ele tem status de Constituição Federal, ele está no mesmo nível da Constituição. Você tem o conjunto de artigos previstos na Constituição, que começa a partir do 231 e seguintes, e você tem mais outras legislações infraconstitucionais. Então, eu não diria movimento, eu diria que isso tudo já está identificado. É preciso... Obrigado, Edgar, obrigado. É preciso que a gente apenas nos assenhoremos, quer dizer, tomemos para nós, para a nossa própria vida, ocupemos esta alteração epistemológica na compreensão do Brasil sobre o indígena. Né? Obrigada, Aline. E comecemos a praticar atos, tanto dentro do corpo institucional quanto no setor privado, que utilizando dessas questões. Quem no Brasil conhece o conteúdo da Convenção 69? Né? Se for fazer uma ideia assim, como quem no Brasil, dentro de sua vida privada, dentro de sua vida prática, aplica a questão da convenção, seja na sua função. Se o cara está lá no órgão de polícia, se ele está no órgão do Poder Judiciário, se ele está dentro do Poder Executivo, se ele está no setor privado, como é que ele pratica isso?
né? De forma a trazer essa função indigenista, porque na legislação a gente tem função social, a gente tem função socioambiental, o Estatuto da Cidade prevê função socioambiental, o Plano Diretor prevê função socioambiental, mas e a função ao indigenado? Como é que o Estado brasileiro vai prestar essa função de reparação, de reconhecimento, de avanço, né, na compreensão e prática do que já está previsto na lei? Então, eu acredito que seja nesse sentido, certo? Ele perguntou aí se é um movimento, é um movimento social, não é? É um movimento social que você é assumido por aquele que é brasileiro. Nós estamos falando de povos originários, nós estamos falando da formação estrutural do Brasil. Então, todo aquele que se diz brasileiro precisa compreender, se aproximar dessa realidade e assumir essa realidade para si, seja ele quem for, ocupe ele qual posição, qual papel social ele ocupe. Né? Então, eu acho que é isso aí. Obrigada, Fábio. Fábio, eu só tenho uma dúvida pequena e a gente fecha aqui a rodada. A gente analisando aqui os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente viu um dado assim, alarmante, que é assim, o aumento do suicídio entre jovens indígenas. Esse dado assim, é real e ele é motivado por essa dificuldade da demarcação do território? Esse dado é real e ele é motivado pela não demarcação, né? Isso cria uma espécie de sofrimento coletivo, né? Isso cria uma espécie de insegurança. Lembra que eu comecei a falando sobre insegurança jurídica? Essa insegurança jurídica, ela traduz em ela tem como, do ponto de vista social, muitos efeitos, né? Muitos efeitos e que são vivenciados, inclusive, por populações jovens, né? É um Brasil que não tem respostas do ponto de vista macro, para a questão indígena. Todo aquele que estiver dentro e que se identificar com essa questão, ele vai também se sentir sem respostas de existência. Né? É um Brasil que trabalha com a invisibilização. Então, é claro que isso vai repercutir nesses índices que você citou. Então, isso daí que você citou, esse dado, ele é alarmante, ele traz ainda mais a urgência e a emergência do trato com a questão indígena no Brasil. Então, assim, Fábio, a gente agradece muito, muito mesmo a sua participação, essa quantidade enorme de informações e conhecimentos que você trouxe aqui para a gente hoje, para o nosso debate. Eu gostaria até de te pedir para ficar, assim, às vezes, disponível. A gente pode ter dúvidas aqui quando a gente for discutir a rodada, de elaborar um relatório. Eu posso até te passar contato, se você preferir, quiser por e-mail, assim, para dúvidas, estou à disposição. Pronto, eu agradeço, sim. Então, é isso. Agradecer sua presença, sua disponibilidade, agradecer a todos e todas aqui presentes que assistiram com a gente essa manhã de discussão. E é isso, se você quiser deixar alguma palavra assim, final. Só agradecer mesmo pelo convite, dizer que nós estamos à disposição, fazer um chamamento coletivo de todos e todos que se entendem como brasileiros nesse Estado democrático de direito para estar aí dando as mãos, entende? Porque a gente precisa reparar muita coisa, muito sofrimento, muita ausência de direitos. É um trabalho feito a várias mãos e é só essa lembrança, né, que eu gostaria de fazer aqui no final e dizer que eu continuo à disposição. É um prazer para mim ter estado com vocês aqui. Parabéns, Fábio. Obrigado. Obrigada, Fábio. Então, tenha um bom dia. Uma boa semana. Bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, queridos.